Piccolo é o personagem mais unânime de Dragon Ball. Pensa comigo, quando você fala de Goku com alguém da comunidade, o que acontece? Metade das pessoas ama, a outra metade reclama da escrita dele no Super. Quando você fala de Vegeta, a comunidade também se divide, tanto pelos anos de arrogância, quanto pelo que ele se tornou depois. Gohan tem uma base de fãs enorme, mas tem gente que acha ele repetitivo, previsível, ou que odeia tudo relacionado ao período do Saiyaman. Mas existe um personagem que sempre que eu trago o nome dele numa conversa sobre Dragon Ball, a reação é quase sempre a mesma. Respeito, admiração, carinho genuíno. E esse personagem é o favorito do próprio Toriyama. E se você já acompanha o canal, sabe que é o meu favorito também. Obviamente, estou falando de Piccolo. O que faz um personagem atingir esse nível de unanimidade numa comunidade tão fragmentada quanto a de Dragon Ball? Hoje a gente vai responder essa pergunta do zero, frase a frase, cena a cena, olhando para tudo que Piccolo representa dentro da obra. O desenvolvimento dele, o papel que ele cumpre na narrativa, e porque ele fundamentalmente alterou o curso de Dragon Ball de formas que a maioria das pessoas nem percebe. E para entender tudo isso, a gente precisa começar do começo. Piccolo é um dos primeiros grandes vilões da história a trocar de lado. E antes que você diga que outros antagonistas também mudaram de lado no clássico. Sim, mudaram. Mas esses personagens nunca foram genuinamente malignos. Eram pessoas complicadas, às vezes violentas, mas com motivações compreensíveis. Piccolo Jr. era outra coisa completamente diferente. O objetivo dele era absolutamente simples e absolutamente maligno: matar Goku, dominar o mundo e ser a versão 2.0 de Piccolo Daimao. Isso não é metáfora, isso é literalmente a razão pela qual ele nasceu. E para entender por que esse mal era tão profundo, você precisa voltar a Piccolo Daimao. Ele não era um vilão com trauma de infância ou uma tragédia pessoal que o corrompeu. Ele era a encarnação literal da escuridão de um Namekuseidin sem nome, o mal acumulado de anos e anos observando o pior da humanidade, condensado numa forma separada e autônoma. E é esse mal que foi transmitido a Piccolo Jr. pela natureza do próprio nascimento dele. Ele não escolheu ser assim, ele nasceu sendo isso. E ainda assim, ele muda. Não de uma hora para outra, não por um ato de bondade repentino, mas de forma gradual, real e diretamente ligada ao efeito que Goku tem nas pessoas ao redor dele. E, mais do que Goku, ao efeito que Gohan tem em Piccolo especificamente. Mas esse detalhe a gente vai destrinchar daqui a pouco, porque ele muda tudo. A saga Saiyajin é onde a transformação de Piccolo começa a se tornar impossível de ignorar. Pensa no que significa a chegada de Raditz para esse personagem. Piccolo passou anos obcecado com um único objetivo: matar Goku. Treinou em segredo durante 5 anos inteiros, aperfeiçoando uma técnica criada exclusivamente para isso. E quando Raditz aparece e a ameaça fica clara, Piccolo faz algo que na teoria nunca deveria ter acontecido. Ele propõe uma aliança com o homem que ele nasceu para destruir. O vídeo poderia parar aqui e já seria suficiente para mostrar que algo havia mudado dentro de Piccolo. Mas tem mais, porque nessa mesma batalha, Piccolo revela o Makanko Zappo, aquela técnica guardada em segredo durante 5 anos, criada com um único propósito em mente. E ele a usa ali, contra Raditz, junto de Goku. A técnica que era para matar o herói da história acaba sendo usada ao lado dele. E então vem o momento mais irônico de todo o arco de Piccolo. Ele mata Goku, o objetivo central da existência dele, a razão pela qual nasceu. O motivo de todo o treinamento, de toda a obsessão, de toda a raiva acumulada desde Piccolo Daimao. Aconteceu. Piccolo matou Goku. E sabe qual foi a reação dele? Quase nenhuma. Ele mal processa o que acabou de acontecer. Em vez de comemorar, em vez de sentir qualquer coisa próxima da satisfação que toda a sua existência prometia que ele sentiria nesse momento, Piccolo imediatamente direciona o foco para a ameaça dos Saiyajins que está por vir. A morte de Goku foi um efeito colateral de uma batalha que Goku concordou em travar, e Piccolo nem ao menos pausa para reconhecer o feito. Toda uma existência construída em torno daquele momento. E quando ele finalmente chega, Piccolo simplesmente não se importa mais. E é aí que a gente começa a entender o que Gohan representa nessa história. Porque Piccolo não muda de vez na saga Saiyajin. Ele ainda carrega muito do que era. Mas é quando ele começa a treinar o filho do seu arqui-inimigo que a virada mais importante da vida dele acontece de verdade. O filho de Piccolo Daimao, nascido para matar Goku, fazendo amizade com o filho de Goku. Não é só uma ironia narrativa bonita, é a destruição completa do propósito original de Piccolo, substituído por algo que ele nunca poderia ter previsto: afeto. E o vínculo entre eles aprofunda a ponto de Piccolo morrer por Gohan. O filho de Piccolo Daimao, que nasceu para tirar a vida de Goku, dá a própria vida em sacrifício pelo filho de Goku. É o loop narrativo mais elegante que Dragon Ball já construiu. Mas a história de Piccolo em Namekusei adiciona mais uma camada a tudo isso. Quando ele chega ao planeta de origem, a experiência é descrita como única, como se aquele lugar fosse de alguma forma correto para ele. E depois da fusão com Nail, algo importante muda na forma como Piccolo luta. Na saga Saiyajin, defender a Terra ainda era um objetivo egoísta. Ele queria o planeta para si mesmo. Os Saiyajins eram um obstáculo. Mas em Namek, pela primeira vez na vida, Piccolo luta para defender algo que não é dele, por pessoas que não são obrigação dele.
Ele luta ao lado de aliados de verdade e coloca a vida em risco por Goku, o mesmo Goku que ele nasceu para matar. Menos de 2 anos antes, Piccolo planejava a morte de Goku. Agora ele está arriscando a vida junto dele. A saga do céu fecha o círculo de uma forma que poucos arcos de qualquer anime conseguem. Quando Piccolo se funde com Kami-sama, o anime poderia apresentar isso como simplesmente mais um power-up, mais força, mais poder de luta. Próxima saga. Mas o que acontece ali é fundamentalmente diferente de qualquer outra fusão ou transformação da franquia. Piccolo começou como a reencarnação da parte maligna de um Namekuseidin sem nome. Um ser que havia se dividido em 2 para se tornar guardião da Terra, separando o bem do mal dentro de si mesmo. Kami-sama ficou com a bondade. Piccolo Daimao ficou com a escuridão. E Piccolo Jr. nasceu dessa escuridão. A fusão com Kami-sama não é só uma reunificação de poder. É a reconstituição literal daquele ser original. O Namekuseidin sem nome existe de novo, inteiro, após décadas dividido. E é Piccolo que carrega esse momento. Ele começou como o fragmento mais sombrio de uma divisão que nunca deveria ter acontecido. E agora é o ser completo que existia antes de tudo isso. A partir daqui, a gente passa a ver muito mais da ideologia de Piccolo. E um dos detalhes mais interessantes é o conflito que surge entre ele e Goku sobre o envolvimento de Gohan nos Jogos de Cell. Os dois foram professores de Gohan em momentos diferentes, e tinham visões completamente opostas sobre como tratar o garoto, sobre o que exigir dele, sobre o que proteger nele. Esse atrito entre 2 aliados próximos, construído em cima de perspectivas genuinamente diferentes sobre a mesma criança, é exatamente o tipo de detalhe que faz Piccolo parecer real dentro da narrativa. Ele não existe em função de Goku. Ele tem posições próprias e está disposto a defendê-las. E é isso que nos leva ao que talvez seja o aspecto mais subestimado da construção desse personagem. Piccolo é um peixe fora d'água. Ele não é o único alienígena do grupo principal, mas é de longe o mais individualista. A forma como ele reage às situações sociais cotidianas, ao romance, às dinâmicas de grupo, as normas que os humanos ao redor dele tratam como óbvias. Tudo isso adiciona uma textura que faz ele parecer genuinamente vivo. Não um alienígena estilizado para parecer legal, mas um ser que passou décadas na Terra e ainda não entende completamente como tudo funciona aqui e que provavelmente nunca vai entender completamente. Ele é inteligente, é estratégico, é um dos guerreiros mais confiáveis do grupo. Mas ele não é perfeito, e a franquia às vezes não o trata bem. Tem a cena no Torneio do Poder onde Piccolo, o mesmo Piccolo famoso pela audição sobre-humana, o mesmo que usou esse sentido ativamente durante o torneio, é nocauteado por um lutador pequeno que ele simplesmente não ouviu se aproximar. O criador do personagem não tem culpa disso. A escrita tem. É o tipo de inconsistência que existe para servir a um momento do roteiro e não respeita o que foi estabelecido sobre o personagem ao longo de anos. Tem também um momento em Super Hero, onde Piccolo não percebe que poderia desejar Goku e Vegeta de volta à Terra usando as esferas do dragão. Essas inconsistências existem, mas elas são a exceção dentro de uma construção que, na maior parte do tempo, é extraordinariamente consistente. Piccolo é sempre o mais calmo, o mais composto, o mais confiável. Aquele que você sabe que vai estar lá quando precisar, seja numa batalha contra um androide ou numa tarde de churrasco com a família Son. E é exatamente essa consistência que torna o legado dele tão sólido. Qual é o legado de Piccolo hoje? Quando o arco de Moro chegou e a Terra precisava de alguém para colocar os guerreiros Z em forma antes do confronto, foi Piccolo que assumiu esse papel. Antes do Torneio do Poder, foi Piccolo que voltou a treinar Gohan. Em Super Hero, ainda como mentor, ainda olhando pelo crescimento do aluno e cuidando de Pan ao mesmo tempo. A constância dele é absurda. Não importa o arco, não importa a saga, não importa o quanto o foco narrativo se desloca para Goku e Vegeta. Piccolo sempre está lá, cumprindo um papel real dentro da história. Mas foi em Super Hero que ele finalmente ganhou o centro do palco. O filme foi concebido originalmente como uma história centrada exclusivamente em Piccolo. Mesmo com a adição de outros personagens ao longo do desenvolvimento, ele permanece o protagonista real da obra. E isso importa, porque Super Hero não é só um bom filme de Dragon Ball. É a prova de que, quando a franquia trata Piccolo com seriedade, o resultado é extraordinário. Tudo que a gente discutiu até aqui aparece nesse filme. A confiabilidade, a inteligência, o distanciamento social que ainda gera os momentos mais engraçados sem que ele tente ser engraçado. A relação com Gohan, o papel de mentor. Tudo está lá e tudo está sendo construído em cima do que veio antes. E então Piccolo faz algo que, em qualquer outro personagem da franquia, provavelmente pareceria vazio. Ele deseja mais poder às esferas do dragão. Por que isso funciona para Piccolo, quando não funcionou para Granola ou para Gas? Porque décadas de treinamento constante, de meditação, de batalhas decisivas onde ele colocou a vida em risco por pessoas que importam para ele, constroem uma justificativa que nenhum desejo apressado consegue comprar. O poder de Piccolo não foi concedido por desespero ou por vingança. Foi o próximo passo natural de um ser que nunca parou de crescer. A forma Orange também não é arbitrária. Ela está diretamente ligada às raízes Namekuseidin de Piccolo. É única para ele dentro de toda a franquia. Nenhum outro personagem pode ter essa forma.
E isso num universo onde transformações parecem dar em árvores é fundamental. Mas o desejo por poder em Super Hero não foi só sobre força, foi sobre orgulho. Piccolo queria ser ele mesmo a deter aquela ameaça. Parte disso foi necessidade, não havia mais ninguém disponível. Mas parte foi uma escolha deliberada. Ele sentiu que era sua responsabilidade, que aquele momento era dele. E ao assumir isso, ele conseguiu fazer duas coisas ao mesmo tempo. Enfrentar o exército da Red Ribbon e usar a situação inteira como oportunidade de treinamento para Gohan, como só Piccolo saberia fazer. Ele colocou a vida em risco pelo aluno, de novo, como sempre fez. Combateu durante o filme inteiro para garantir tanto a vitória quanto o crescimento de Gohan. E ainda aprendeu uma lição no processo, porque havia subestimado o quanto o aluno havia evoluído. Piccolo foi ao filme como mentor. Saiu de lá também como aluno. E é esse detalhe que resume tudo que faz esse personagem ser diferente de qualquer outro em Dragon Ball. Ele não existe em função do protagonista. Ele não existe para fazer Goku parecer mais forte por comparação. Ele existe como um ser com história própria, com contradições próprias, com crescimento próprio, e que transforma tudo e todos ao redor dele só por estar presente. No fim das contas, a história de Piccolo revela algo que a franquia raramente admite com tanta clareza. Dragon Ball é capaz de construir personagens com profundidade real e arcos que se fecham com elegância, mas só quando a obra decide tratar esses personagens como seres completos, e não como peças de um tabuleiro de power scaling. Se Piccolo realmente começou como uma encarnação literal do mal de um ser dividido, então o momento em que ele se reconstitui naquele ser original nunca foi só um power-up. Foi a resolução de uma ferida narrativa que existia desde antes dele nascer. E isso significa que o arco de Piccolo é, provavelmente, o mais completo que Dragon Ball já escreveu. Essa não é uma teoria de fã, é o que a própria obra prova, cena por cena, saga por saga. Agora eu quero saber de você. Você acha que Piccolo merecia ter sido o protagonista de mais histórias dentro da franquia? Ou Super Hero foi o encerramento perfeito para o arco dele? E qualquer coisa além disso seria demais. Afinal, Dragon Ball tem o costume de criar personagens extraordinários e depois não saber muito bem o que fazer com eles. Piccolo foi a exceção que provou essa regra. E se você curte esse tipo de análise, sem hype vazio e com respeito pela obra, se inscreve no Shonen Verso. O canal tá no começo, mas a proposta é criar uma comunidade de quem gosta de verdade desse tipo de debate. Até o próximo vídeo e muito obrigado por assistir.